Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Desarmando as nossas dúvidas. Por quê? De todas as criaturas de Deus, somos as únicas que procuram entender, descobrir uma razão, uma justificativa. Para encontrar sentido a tudo, a humanidade não mede esforços. Quando as respostas escapam ao nosso entendimento e o vazio ignora as perguntas, sofremos aquilo que se chama dúvida. As palavras gregas para dúvida transmitem a ideia de incerteza. Tem a conotação de falta de estabilidade, falta de convicção firme. A dúvida não é o oposto da fé, mas sim a oportunidade da fé. As dores crescentes de um espírito que busca. Porque o verdadeiro inimigo da fé é a incredulidade, que se recusa a reconhecer. Duvidar é próprio do ser humano. Lemos a Bíblia e encontramos em várias partes pessoas com dúvida, até mesmo entre os maiores homens, Davi, Jó, Salomão, Jeremias. No Novo Testamento, no início do Evangelho, encontramos um homem chamado João Batista, que carecia de fé. Quando foi preso, por ordem do rei Herodes, viu-se ponderando profundamente. Enviou seus homens a Jesus com a seguinte dúvida: Você é mesmo o Messias ou devemos procurar outro? João havia passado anos no deserto, pregando e proclamando o advento do Messias. Jesus o definiu como o maior homem entre os nascidos de mulher. Mateus 11:11. Não fazia muito tempo, João tinha batizado Jesus. Foi um momento de poder sobrenatural. E João ouviu a voz de Deus afirmando que Jesus era o Cristo. Agora, porém, longe da multidão e dos batismos no rio, na escuridão de uma cela, parecia que tudo mudara. João não consegue evitar e faz a pergunta diretamente: Você é o Messias verdadeiro? Ou nossas esperanças e nossos sonhos serão mais uma vez destruídos? Se isso aconteceu ao maior homem nascido de mulher, ninguém está isento. As dúvidas são inevitáveis, tanto para o fraco quanto para o sábio. De maneira alguma, o espírito indagador é pecaminoso. Deus quer que você exercite a sua salvação com temor e tremor, confrontação, lágrimas e tudo que for necessário para nutrir um relacionamento autêntico com o Deus vivo. Contudo, devemos lembrar que a dúvida faz perguntas, mas a incredulidade se recusa a ouvir respostas. Em João 20, encontramos Tomé. A Bíblia se refere a ele como Tomé, chamado Dídimo. Tomé estava quase sempre indeciso, o que vem a ser uma definição de dúvida. Ele era o clássico cético, relutante em aceitar qualquer fato simplesmente contado por alguém. E na noite que Jesus e seus discípulos se encontraram no cenáculo para a última refeição, narrada em João 14, versículos 4 e 5, Jesus estava preparando com cuidado os discípulos para o sofrimento e a tragédia que se aproximavam e disse, em essência: Vocês conhecem o caminho para onde vou. E Tomé foi o primeiro a responder, resposta que pode ser parafraseada assim: Senhor, não temos a mínima ideia para onde vai. Como poderíamos saber uma coisa dessas? Os céticos adoram a conversa direta, palavras claras e respostas específicas. Esse é o Tomé das Escrituras, prático, cético, sem presumir nada, mas não incrédulo. Tomé ia onde os outros 11 iam. Ele viu, ouviu e sentiu todos os milagres. Sabia quem conseguia andar sobre as águas, ressuscitar um amigo morto e controlar os ventos da tempestade. Sem dúvida, a vida de Tomé foi transformada como a dos outros, mas mesmo assim, ele duvidou. Podemos ter fé, ver milagres e ainda assim ter incertezas. Um momento decisivo na vida de Tomé se encontra em João 20. Para Pedro, foi a hora da refeição de peixes fritos, quando Jesus o perdoou e mandou que ele mudasse o mundo. Mas para Tomé, tudo aconteceu na sala onde os discípulos se reuniram, onde entraram com medo e saíram com fé.
Este é o lugar onde a dúvida foi superada e o ceticismo foi espantado. João 20:24 nos dá o segredo dessa passagem. Jesus apareceu entre os amigos, mostrou as feridas e indicou o futuro. Houve grande alegria e comemoração naquela sala. Jesus vivo? Isso pode ser verdade? Sim, ele estava ali em carne e osso. Mas Tomé não estava presente, e esse é um ponto importante. 10 homens se reuniram, como é costume dos enlutados. Tomé, porém, livre pensador como sempre, tinha se afastado e perdido não somente a consolação, mas também o milagre. No isolamento, as dúvidas parecem maiores. Devemos manter contato com as pessoas e ficar propenso a permanecer ligado à fé. A dúvida persegue a verdade com teimosia. Está em Tomé, exigindo uma evidência palpável. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. João 20:25. Então eu digo para você, considere o ponto de vista de quem duvida. Normalmente, as pessoas estão prontas a condenar Tomé, só porque ele insistiu em ter evidências. Pelo menos foi honesto, disse o que pensava. Ele nunca disse que a declaração dos discípulos era impossível. Jamais desprezou os milagres. Queria apenas testar as evidências pessoalmente. Como sabemos, Jesus encontrou Tomé na hora das perguntas. Há uma diferença entre dúvida e incredulidade. A dúvida diz, vou ficar e investigar. A incredulidade se afasta e diz, tudo bem, rapaz, continue acreditando no que quiserem, eu vou embora. Tomé fica para fazer perguntas e recebe as respostas. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. João 20:26. Esta é a experiência de Tomé, que fez as perguntas certas e cujas dúvidas o mantiveram junto à comunidade da fé e o guiaram pela sala à presença do Salvador. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Versículo 27 de João 20. Tomé sabia agora, pois seus olhos e suas mãos lhe ofereceram provas consistentes. O homem diante dele era um amigo que ele amava como irmão, o companheiro cuja morte foi uma dura realidade. E Jesus pergunta, você está na dúvida? Aproxime-se e sinta você mesmo. Lucas 24, 38-40. Jacó foi corajoso bastante para lutar com o anjo e o anjo revidou. Deus é grande bastante para responder às questões que te preocupam. Não bloqueie as suas dúvidas, mas examine-as bem. Deixe-as circular na mente. Discuta com amigos, pacientes e sábios. E Tomé disse, Senhor meu Deus. Tomé substituiu as suas dúvidas por uma exclamação. Então, o que devemos fazer? Confronte as suas dúvidas de frente, como fez Tomé. Reconheça pessoalmente as suas dúvidas. Expresse o que você duvida e por que duvida. O que gerou essa dúvida? Foi algo que alguém disse? Talvez um estudioso ou um cético? Leve as suas dúvidas diretamente a Deus. Temos o exemplo de Gideão, que apresentou dúvidas ao anjo do Senhor. Analise as evidências diligentemente. E eu digo para você, por que não confrontamos as nossas dúvidas? Porque tememos, lá no fundo, que as dúvidas vençam. Não se encontram falhas na palavra de Deus. Ela encontra falhas em você. A fé deve conter o seu próprio grau de mistério. Aceite as suas limitações. Reconheça que você precisa e tem ilimitadas limitações. Mas aceite as limitações da Bíblia. Devemos aceitar a Bíblia como a palavra de Deus inspirada e como verdadeira. A palavra de Deus tem as mais simples verdades e que precisamos para viver neste mundo.
mas não responde a todas as dúvidas. Então, adapte-se à complexidade do universo. Quanto mais aprendemos sobre este mundo, mais complexidade descobrimos. Nossa mente é pequena demais para compreender toda a maravilha do universo. Jamais compreenderemos totalmente a natureza de Deus. Somos livres para ser filhos de Deus, submetendo-nos com alegria à vontade do Pai, que cuida de nós, que cuida de tudo. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento estamos aqui diante do Senhor, porque muitas vezes temos dúvidas, muitas vezes deixamos de lhe perguntar uma série de coisas que nos atormentam e que nos paralisam, nos bloqueiam. Mas nesse dia de hoje nós queremos te agradecer, Pai, porque assumimos esse compromisso de, a cada momento, ir até o Senhor, para que o Senhor venha esclarecer as nossas dúvidas. Nós sabemos que Tu és fiel, que a Tua palavra é verdadeira, que Tu és o Todo-Poderoso, que é Criador dos céus e da terra, que o Senhor faz o impossível. Mas, às vezes, diante de certas circunstâncias, encontramos-nos com dúvidas e, nesse momento, nós passamos a ter o compromisso de perguntar ao Senhor a cada dúvida que venhamos a ter. E já te agradecemos pela bênção, pela vitória, pela resposta. Visita os que estão doentes, opera a cura, entra com milagre. Visita os que estão passando por necessidades, envia a provisão. Visita esse lar, essa casa que está com briga, conflito. Envia o amor que excede todo entendimento. Enfim, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores seja derramada sobre cada vida, cada pessoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.